Oi pessoal, agora a gente vai resolver alguns limites do infinito, tá? Pra gente investigar qual que é a técnica, a estratégia resolvida aqui, tá? Principalmente o que a gente faz é identificar o fato de que 1 dividido por x, quando x cresce indefinidamente, tende a zero, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Quando você tem uma divisão de 1 dividido por x e x começa a crescer demais, isso aqui tende a zero, né? Então é a partir desse que a gente resolve as primeiras técnicas e na sequência a gente tem algumas outras características para a gente remover indeterminação. Vamos primeiro. Também esse vídeo é para ser rapidinho. Você vai procurando aí aqueles que você ficou em dúvida e vendo como isso aqui funciona. Então, quando eu tenho que dividir 1 sobre 2x mais 3, com x tendendo ao infinito, isso aqui tende a zero. Por quê? Porque se x tendendo ao infinito cresce indefinidamente, o que dirá de 2x mais 3, né? Vai crescer bem mais, isso aqui tende a zero. Tem que ser de cara que você responde isso daqui, né? Depois, quando o limite de x tendendo ao infinito dessa função, 1 menos x sobre x ao 1 menos x quadrado sobre 2x quadrado menos 7, que eu vejo é que algumas pessoas acabaram de sair das aulas de Brillouin, querem aplicar Brillouin em tudo, quando isso aqui não acontece, né? A técnica aqui é levantar esse limite que eu coloquei aqui no começo, tá? Isso que a gente tem que fazer aparecer. Para isso, eu coloco, nesse caso, x quadrado em evidência, ó. X quadrado que multiplica 1 sobre x quadrado. Porque veja, ó, 1 vezes x quadrado sobre x quadrado dá 1. Menos 1 sobre x, porque x quadrado vezes 1 sobre x, corta x quadrado com x, fica só x, menos 1. Então isso é a mesma coisa. E aqui também coloco x quadrado em evidência, fica 2 menos 7 sobre x quadrado. Faça a prova real, multiplique esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Você vai ver que você cai exatamente na mesma expressão, porque o que a gente fez foi colocar o termo em evidência, então nada demais, né? Mas aqui eu consigo eliminar esses dois termos e verificar algumas coisas, que isso aqui tende a zero, isso aqui também e isso aqui também. Por quê? Porque você tem números, né, dividindo por zero. Então, por um número infinito, né? Então, o que a gente acaba obtendo é menos 1 dividido por 2, que é menos meio, tá? Que é a primeira resposta aí que tá aí. Ótimo. Pegou a ideia? Se pegou a ideia, basicamente o que a gente vai fazer é isso, colocar os termos de evidência e ver o que acontece, né? Mas aqui ainda é bem parecido, ó. X ao cubo mais 5x divididos por 2x ao cubo menos x quadrado mais 4. Para a gente fazer isso, eu coloco mais uma vez x agora ao cubo em evidência. Vou fazer esse ainda passo a passo, mas o outro eu já vou fazer menos detalhado. Ó. Fica 1 mais 5 sobre x quadrado. Faz a prova real. Ó. X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. 5 vezes x ao quadrado. 5 sobre x quadrado vezes x ao cubo dá 5x, né? Dividido por x ao cubo, que multiplica 2, menos 1 sobre x, mais 4 sobre x ao cubo. Faz a prova real, esse termo corta com esse, porque eles são exatamente iguais, olha só. Esse aqui tende a zero, esse tende a zero e esse tende a zero, porque o x está tendendo a infinito. Então isso aqui vai dar meio, tá? Então, beleza, até aí, né? Vamos ver o próximo. Esse até vai mais rápido que o Ruffini. O Ruffini é mais fácil, mas dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos lá, limite de u tendendo a infinito, né? Nada demais, só mudou que a variável é u e não é x, mas não é o fim do mundo. 4u quadrado mais 5, que multiplica u quadrado menos 2, vezes 2u quadrado menos 1. Esse aqui é um pequeno problema, tá? Bem, para você resolver isso daqui, você tem que colocar u quadrado em evidência. Uma dessas estratégias, não é a única, tá? Você poderia colocar u a quarta em evidência e a análise seria um pouquinho diferente. A gente vai fazer essa análise lá embaixo, num outro tipo de problema. O que eu quero ressaltar aqui é que a minha intenção aqui é colocar o quadrado em evidência. No denominador, nada demais, ó, 4 mais 5 sobre o quadrado. Agora aqui, ó, para eu colocar o quadrado em evidência, eu vou ficar assim, ó. Eu não posso ficar com u, eu tenho que pegar um u, vou fazer assim para você perceber, ó. Eu tenho que ficar com um u do primeiro, que vai ficar u menos 2 sobre u, e um u do segundo, que vai ficar 2u menos 1 sobre u. Aí sim eu posso pôr o quadrado em evidência. Ó. Então eu peguei um U do primeiro termo e um U do segundo, tá? É isso que dá nó aqui. Agora eu posso cortar esse com esse e ver o que dá zero. Só que olha só, mais um grande problema, né? Quando eu faço isso daqui, ó, esse tende a zero, esse tende a zero, esse tende a zero. E aí o que você obteve aqui foi algo que está tendendo a 4 no denominador, para algo que está tendendo a 2u quadrado, né? Vou colocar, deixa eu só reescrever para não ficar errado matematicamente. Ó, já vou escrever limite de u tendendo ao infinito, ficou 4 que divide
2u ao cubo. Isso aqui tende a zero. Por quê? Porque no denominador ficou infinito, né? Então, veja que a gente acaba chegando nisso daqui, ó. 4 sobre 2u ao cubo. Deixa eu só conferir se fiz certinho. Eu cortei u com 1, aqui ficou 1u, u menos 2u. Tá certo, ó. 2u menos 1. Então é esse que eu acabei de estar errado. O pessoal tava falando, né? Ah, acabei de aqui. Ótimo, vamos em frente. Quinta. Limite de x tendendo a infinito. Às vezes depende um pouco de álgebra, como esse nó aqui, que é esse problema. Nesse caso, você tem que colocar o x ao cubo em evidência. Entretanto, para colocar o x ao cubo em evidência dentro da raiz, você coloca o x à sexta em evidência. Então, vou colocar ó, x à sexta, que multiplica 9, menos 1 sobre x à quinta, que divide x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre x ao cubo. Por que eu pus x à sexta em evidência? Porque meu objetivo é colocar o x ao cubo em evidência. Então, coloquei limite de x tendendo a infinito. Quando eu saio da raiz porque eu criei um produto, eu fico com x ao cubo, que multiplica a raiz de 9 menos 1 sobre x à quinta. Pequeno monstro para você, vezes x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre x ao cubo, tá aí. Mas agora eu posso simplificar esse termo com esse e analisar onde dá zero. Ó. Aqui, quando x tende a infinito, tende a zero, esse tende a zero, então isso aqui tende a raiz de 9 sobre 1, ou se preferir, 3, tá? A raiz de 9 é 3, não é mais ou menos 3, é 3, tá? Isso um dia eu vou gravar um vídeo para explicar isso, próximo, que é o 6, se eu não me engano. Esse caso aqui é um caso um pouquinho chato, porque agora a técnica é um pouco diferente, ó. Limite x tendendo a infinito de raiz de 9x² mais x menos 3x. Isso aqui tende a infinito, né? Só que você não pode colocar aqui infinito e substituir, porque senão você tem infinito menos infinito e a gente não consegue comparar infinitos na matemática. Um conceito um pouquinho chato de entender, mas o que você tem que extrair daqui, quando a gente está falando de aula de exercício, é não soma infinito, não subtrai infinito de infinito, tá? Mas o produto de infinitos você pode analisar, e é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou colocar, primeiramente, x² em evidência, ó. x², que multiplica 9 mais 1 sobre x, tá aqui em evidência, menos 3x, né? Você vai falar, poxa, como que você fez em evidência? Eu só coloquei ali, ó, veja só. Agora eu vou fazer assim, ó, colocar fora da raiz, vai ficar x, que multiplica a raiz de 9 mais 1 sobre x, né? Menos 3x. Ainda não estou tendendo a zero isso aqui, porque se eu tender a zero isso aqui não vai muito para frente. Até que poderia fazer aqui sem perda de nenhum problema mais, né? Mas bem, eu vou colocar o x em evidência, ó, porque eu tenho duas parcelas. Então vai ficar x vezes raiz de 9 mais 1 sobre x menos 3, com x tendendo a infinito. Olha só, quando x tende a infinito, isso aqui tende a zero. Raiz de 9 dá 3, 3 menos 3 dá 0, e aqui você tem 0 vezes infinito, 0 vezes infinito dá 0, tá? Então tá aí. Só que eu tô achando que ali era uma divisão ali nesse 6. Bem, eu vou ter que conferir depois se eu anotei certinho. Vou até pular o 7, porque eu também tô achando que é uma divisão ali, tá? 8. Limite de raiz de x tendendo a infinito dá infinito. 9. Limite de raiz de x tendendo a infinito de x menos raiz de x, você tem que colocar alguma coisa em evidência para transformar num produto. Porque senão você tem um menos. Eu vou pôr a raiz de x em evidência. Vamos tentar aqui, porque faz tempo que eu faço isso. Raiz de x em evidência, aqui você vai ter que ter outro raiz de x menos 1. E veja só, quando isso aqui tende... Veja que é o mesmo resultado que tem lá, né? Isso aqui tende a infinito. Esse aqui tende a infinito. Eu não posso somar infinitos, mas o produto de infinito por infinito dá um infinito ainda maior, né? Quer dizer, erro falar ainda maior, mas para você entender. Décimo, limite de x tendendo a menos infinito, de x à quarta mais x à quinta. Vou colocar aqui o x à quinta em evidência. Não esquece de escrever aqui, limite. Dá um pouco de trabalho, né, escrever isso aqui. X à quinta, que multiplica 1 sobre x, para obter x à quarta, mais 1. Olha só, 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, dá... a bateria está acabando, mas acho que vou terminar esse vídeo. Isso aqui tende a zero, 1, menos mais dá menos infinito. As duas baterias da caneta também estão acabando. O último aqui, para a gente fechar, se a bateria me permitir, é o 11, que é o limite de x tendendo a infinito, de x mais x ao cubo mais x à quinta, que divide 1 menos x² mais x à quarta. Vou colocar aqui o x à quinta em evidência. Mentira, o x à quarta em evidência.
Vai ficar 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x mais x, que divide, aqui vou pôr também o mesmo, x à quarta evidência, 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x quadrado mais 1. Olha só, corto isso aqui, aqui tende a zero, tende a zero, tende a zero, tende a zero, e aí você tem infinito sobre 1. Infinito sobre 1 não é indeterminação, é infinito, tá? Então tá aí cada uma das respostas. Não vou dar tempo de conferir no gabarito, porque o computador está dizendo que está querendo acabar a bateria. Então,